Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon, estou aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Todos os dias nós temos meditado acerca de um assunto, onde nós temos aprendido através da palavra do Senhor, as diversas formas como nós temos que nos apresentar diante do Senhor. Como nós temos que usar como artifício e também como estratégia para podermos alcançar as nossas bênçãos. Temos aprendido também as diversas formas como Deus ele moveu o seu poder, a sua glória, o seu amor, das diversas formas como ele se manifestou para que o homem tivesse sucesso, para que o homem ele pudesse alcançar tudo aquilo que ele necessita e que ele tem buscado diante do Senhor. E hoje, não muito diferente disso, eu escolhi aqui um tema bastante interessante, que vai falar acerca do corpo de Cristo. Nós, às vezes, nós não entendemos muito bem por que a palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo. A verdade é que Cristo ele é a cabeça da igreja, Cristo ele é a mente da igreja. A igreja no todo é o corpo dele. E a igreja, quando nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo, na verdade não é a igreja física, não é o prédio, não é o templo. Na verdade a igreja somos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós vamos aprender isso na primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, no capítulo de número 12. A primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vejamos bem aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, ele enfatiza que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso é muito importante, isso é uma coisa assim que se nós formos trazer para o nosso entendimento humano, nós não jamais cometeríamos algum tipo de pecado ou jamais procuraríamos fazer alguma coisa que entristecesse o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, imagine o tamanho da responsabilidade de ser o corpo de Cristo. Imagine a responsabilidade de você compor o corpo daquele que não foi achado nele pecado, naquele que não foi achado nele nada que pudesse acusá-lo. Então nós temos uma responsabilidade ímpar. Como servos do Senhor, nós temos uma responsabilidade ímpar em nos manter em perfeita condição física, espiritual, mental, e precisamos principalmente nos portar como tais. Não podemos ser como um membro doente de um corpo. Não podemos ser como os espasmos. O que é um espasmo? Espasmos são aqueles movimentos voluntários que o corpo tem. Sabe quando você sente o teu olho tremer? Às vezes alguma parte da tua face, do teu rosto, às vezes até mesmo do corpo, algum músculo tremendo. Aquilo dali é um movimento involuntário que você tem. Talvez por causa de um cansaço físico. O teu corpo ele se manifesta através de movimentos involuntários, que são chamados espasmos. E diante do corpo de Cristo, nós não podemos de forma nenhuma nos manifestar como espasmos. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ter as nossas próprias vontades. Porque o espasmo ele é um movimento involuntário que se manifesta no nosso corpo. Nós não podemos ter as nossas vontades, os nossos desejos de forma involuntária se somos parte do corpo de Cristo. A mente é ela quem, através do sistema nervoso, é ela quem transmite para todo o corpo. Por exemplo, quando você vai pegar alguma coisa, antes que você pegue aquilo, a tua mente, ela já determinou através do sistema nervoso para a tua mão que você tem que tomar posse daquilo, que você tem que pegar aquilo. Assim é
assim é todo o compêndio do nosso corpo. Mas nós vemos que tem pessoas que estão dentro da igreja hoje que são exatamente como espasmos. Querem levar uma vida de qualquer jeito. Querem fazer as coisas segundo as suas próprias vontades. Não seguem aquilo que nós aqui estamos aprendendo, que temos que andar segundo a vontade do Senhor, porque o Senhor é a cabeça, Ele é a mente da igreja. Nós temos que andar segundo a mente de Cristo. Nós temos que a todo tempo estar ligado na mente do Senhor, porque é Ele, é através dele que nós caminhamos, é através dele que nós buscamos alcançar todos os seus propósitos. É por isso que nós temos que orar e pedir a orientação do Espírito Santo todos os dias. Por isso que nós temos que orar e pedir ao Senhor Jesus que nos oriente, buscar a vontade, entender qual é a real vontade do Senhor para nós. Porque senão nós vamos ser como membros doentes dentro do corpo de Cristo. E isso é muito ruim. Não queira ser um membro doente. Não queira ser um órgão doente. Porque isso nós sabemos que diante do Senhor, isso nos impele de compor toda a estrutura espiritual que o Senhor tem preparado para nós. É por isso que nós precisamos ter uma vida separada do mundo. Você pode dizer assim, mas é difícil. É difícil a gente viver nesse mundo tendo uma vida de separação. Mas nós precisamos agir como tais. Nós precisamos fazer por onde, com as nossas forças. Mesmo que seja difícil, nós precisamos estar todo o tempo ligado no trono da glória do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós não agirmos com sabedoria, se nós não buscarmos ter uma vida espiritual elevada na presença do Senhor, vai ser muito difícil a gente alcançar o propósito da salvação eterna. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, e no versículo de número 14, diz assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos buscar cada dia mais nos santificarmos na presença do Senhor. Nós precisamos viver uma vida de santificação contínua e diária. Porque se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que compor um corpo perfeito. Jesus, a palavra do Senhor diz que ele vai vir buscar a sua noiva é a igreja. Ele vai vir buscar uma noiva imaculada, sem mancha, sem pecado. E para você que diz que isso não tem problema, aquilo lá também não tem problema, você que tem praticado algumas coisas e você mesmo, pela sua própria definição, você tem achado que isso não tem problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Pecado diante do Senhor sempre será pecado. Não importa a intensidade do pecado, não importa se é um pecado pequeno, um pecado médio ou um pecado grande. Pecado é pecado. O Salomão escreveu no seu livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 15, assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque a vinha está em flores. O que a palavra do Senhor quer nos dizer com isso? A vinha, ela estava em flores porque estava perto de produzir os frutos. E quando Salomão disse assim, apanhai as raposas e as rapozinhas. O que são as rapozinhas? As rapozinhas são as menores, que conseguem passar por qualquer fenda, por menor que ela seja. Mas na medida em que ela vai passando todos os dias por ali,
aquilo vai se tornando uma coisa cotidiana, e ela vai abrindo espaço para que as raposas maiores entrem também e destrua toda a vinha quando ela está próxima de produzir o fruto. Por que eu estou dizendo isso? As raposinhas são os pecados, os pequenos pecados que você considera que não tem nada a ver. Você vai praticando esses pequenos pecados, pecados que você considera que não tem nada a ver. São as raposinhas. Mas através dos pequenos pecados, os pecados que você considera que não tem nada a ver, quando você menos esperar, você já está cometendo outros tipos de pecados. Pecados maiores, que são as raposas maiores. E aí quando você acordar, toda a vinha estará destruída. E você não conseguirá colher os bons frutos. Frutos estes que o Senhor tem preparado para nós. Então tome muito cuidado com as raposinhas, que são os pecados que você tem considerado que não tem nada a ver. Sabe aquilo que você tem feito diariamente e você diz, isso não tem nada a ver. Isso só vai dar margem para que as raposas maiores entrem e destrua toda a vinha e você não consiga conseguir alcançar a promessa sobre a tua vida. Fique com esta palavra. Que Deus continue vos abençoando através dessa palavra, que o Espírito Santo continue falando de forma mais poderosa ao seu coração. Graça e paz a todos, Deus vos abençoe, a paz do Senhor.